Queridos e queridas! Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Estão me vendo bem, estão me ouvindo bem, tá tudo certinho. Tô vendo aqui que Loiane tá comigo hoje. Loiane, bom dia, bom trabalho para você, querida, obrigada. Quem mais tá por aí? Deixa eu ver. Douglas, bom dia. Sônia Regina, bom dia. José Carlos de Porto Velho, bom dia. Eduardo, a gente já tá assim, né, íntimo, porque todo dia ele chega aqui e me chama de quê? De Maravigold. Então, quando eu tiver o quê? Um probleminha na autoestima, eu tenho que vir aqui dar uma aula para Eduardo aparecer e me... e me chamar de Maravigold, não é? Bom dia, gente. Quero começar desejando para você um maravilhoso mês de setembro, setembro começando. Então, toda vez que a gente tem um começo de mês, a gente tem um novo ânimo, um novo ardor, a gente fala esse mês vai ser melhor, esse mês eu vou fazer melhor. Então, a gente tem que ter esse entusiasmo, né? Todo começo de mês eu penso assim e daqui a pouco, aí a gente já tá, obviamente, caminhando aqui, né? A gente já tá aí no nosso último quadrimestre desse ano de 2022, um ano em que a gente teve muitas notícias boas, né? A gente teve muitos editais. Esse mês de setembro sai Receita Federal. Cadê Mário Machado para me dizer que sai Receita Federal? Arthur também, né? A gente está aí na super aposta de que dia vai ser a prova da Receita Federal. Enquanto isso, a gente se prepara. Hoje a gente vai se preparar para o concurso do TRT. E aí a gente está falando do TRT de Minas Gerais, que é a terceira região, né? A gente tem vários TRTs acontecendo. Nesse mês de setembro, a gente tem outro edital de TRT, não tem? Tem, porque a gente conversou. E aí eu sei que tem TRT da Bahia. É o TRT da Bahia. É o TRT da Bahia, porque eu fiz uma live essa semana falando sobre isso. Então a gente vai ter TRT da Bahia muito em breve, vai ser uma novidade maravilhosa para nós e a gente vai ter tantas outras coisas incríveis para acontecer. Então vamos juntos. Só passei aqui para dizer para você que nós estamos ao vivo, o que significa dizer que se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar aqui. Bahia e Goiás, Eduardo? Goiás também sai agora? Eu não me lembro mais, gente, porque é tanto TRT que é impressionante, né? Eu fico muito, muito feliz e da gente ter todos esses concursos, todas essas provas acontecendo. Falta domingo para tanta prova, né? Tem BRB também, né? BRB, TJ de Minas, nossa, tem muita coisa legal pra gente fazer. Bom, seguinte, como nós estamos ao vivo e nós estamos, detonando a FUMARC. Aliás, a gente já detonou a FUMARC, porque a gente já fez todas as questões de processo civil da FUMARC. A gente agora está avançando, fazendo questões FGV, FCC, de processo civil, pensando no concurso para analista. Você sabe que a gente não se limita, então a gente vai fazer hoje a prova da magistratura onde mesmo? Deixa eu ver aqui, do Amapá. Prova da magistratura do Amapá. E isso, Douglas, também vai sair, né, Espírito Santo, TJ Espírito Santo e TRT Espírito Santo. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Então vamos lá, então a gente vai fazer hoje muito da prova do Amapá, da magistratura do Amapá. Por quê? Porque a gente está aproveitando e fazendo questões da FGV e da FCC. Lembrando que a gente já tem um curso que tem do TRT Brasil, TRTs Brasil, em que eu fiz todas as questões de processo civil que existiam à época e que tinham caído nas provas de TRT. E aí a gente identificou que, diferentemente daquele básico dos TJs, que os temas mais cobrados são atos processuais, sujeitos processuais e recursos, aqui nas provas de TRT, vou insistir nesse ponto com você, os temas mais cobrados são execução e competência, tá? Então a gente tem uma mudança aí de temas mais cobrados, tá bom? Então é importante que você tenha isso claro, que você tenha isso em mente, para que você dê ênfase nesses assuntos. Processo civil é uma matéria que só cai para analista, não cai para técnico, não se exige para nível médio, não é? Mas que é super importante, por quê? Porque na ausência de previsão legislativa
sobre as normas do processo do trabalho. O processo do trabalho vai aplicar subsidiariamente o processo civil. Então, vem comigo, vamos juntos. E o que você precisar, o que você tiver de dúvida, a gente vai estar junto aqui. Geralmente vocês me perguntam, professora, essa aula vai ficar disponível? Olha, assim que a gente termina a aula, provavelmente, aí depende muito da nossa equipe, mas muito provavelmente a gente sobe essa aula para a nossa plataforma, né, para dentro do curso do TRT da terceira região, porque a gente está sendo bem específico aqui, tá bom? E aí você pode assistir dentro do curso, você pode inclusive, tendo alguma dúvida eventualmente, me mandar uma mensagem, me chamar lá no direct, lá no Instagram, e a gente vai estudando juntos, tá bom? Então é muito legal a gente estar junto, é muito legal você poder me perguntar alguma coisa, porque isso também me dá um feedback se eu estou me fazendo entender. Isso é importante para mim também, então fique à vontade, tá? Boa aula para você. A gente vai mais ou menos aí até umas 11 horas e depois a gente se encontra amanhã. Deixa eu até passar para você, deixa eu te fazer um convite para amanhã. Olha, amanhã, deixa eu ver aqui, amanhã às 19h30 nós vamos fazer processo civil, aula de questões também, aí para o TJMG, tá? Então a gente continua fazendo, e aí você vai se lembrar que TJMG a banca é IBFC. Ontem eu estava com vocês em Direito Civil, amanhã eu tô com você em processo civil às 19h30, tá bom? Gente, muito obrigada por começarmos esse mês juntos. Muito obrigada por a gente estar animado, empolgado, entusiasmado para a gente fazer o melhor desse nosso mês de setembro. Não sai daí, a gente começa já já. Olá pessoal, como vocês estão? Bem-vindos, bem-vindo você, bem-vinda. Que bom que nós estamos juntos e nós vamos continuar aqui a detonar a FUMARC. A gente está fazendo aqui a nossa preparação para a nossa prova do TRT de Minas Gerais. E pensando nessa prova, a gente na verdade já detonou a FUMARC, porque a FUMARC não tem muitas questões de processo civil. O que significa dizer que nós vamos ter uma questão que muito provavelmente vai buscar lei seca, que muito provavelmente não vai buscar decoreba, mas vai buscar de você uma capacidade de identificar erros e acertos, falhas e correções dentro das alternativas. Baseado no quê? Baseado no texto, na literalidade. E aí o que acontece do texto legislativo? Então, para a gente treinar, porque o objetivo não é decorar tão somente, aliás, eu acho que talvez o objetivo não é mesmo decorar, o objetivo é compreender o processo civil, a gente faz esse estudo por meio de questões, mas não é um estudo de acertar, pronto, alternativa letra C, beleza, maravilhoso, próxima, não. É um estudo em que a gente vai identificar alternativa por alternativa. Aliás, quando a gente estuda questões de múltipla escolha, o melhor dos caminhos é você analisar alternativa por alternativa e aí identificar onde estão os erros, onde estão os equívocos daquela alternativa, e é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Lembrando que, como a gente está fazendo esse material pensando na prova do TRT de Minas, então o que eu estou fazendo aqui com você? Numerando as questões, tá? E aí a gente vai fazer hoje a questão de número 31, o que significa dizer que você que está chegando agora, eventualmente, pode buscar
os blocos anteriores, né, as aulas anteriores dentro da nossa plataforma, para você identificar então as 30 primeiras questões, inclusive as primeiríssimas questões eu tirei, obviamente, da banca da FUMARC, a partir da plataforma do nosso parceiríssimo do QC. Tá bom? Então vamos juntos aqui, vamos fazer a nossa questão de número 31, sempre nesse foco, né? Nessa ideia de que a gente está fazendo a partir de uma intenção da gente treinar e treinar bastante. Então olha só, outro ponto importante que eu quero sempre deixar claro aqui antes da gente começar essa questão de número 31, hoje você está vendo que a gente está fazendo a prova da magistratura. Ah, professora, mas eu não estou me preparando para a magistratura. Se você não tem essa intenção, tá tudo bem, mas você não vai se limitar e deixar de fazer uma questão de um concurso de carreira, que via de regra vai ser mais exigente, e se limitar, por exemplo, por conta do cargo. A ideia é, na verdade, você, por exemplo, eu vou fazer concurso, por exemplo, né, para analista, então você faz as questões de analista, mas não para nas questões de analista. Você avança para as questões dos concursos de carreira, como magistratura, Ministério Público, defensorias e procuradorias. Isso é importante para você identificar duas coisas. A primeira, nem toda questão de magistratura é tão complicada assim. Às vezes a gente tem questões de analista que tem um nível de exigência maior. E o outro ponto é que se essa questão de carreira tiver um nível de exigência também maior ou mais avançado, eu vou ter condições de ir estudando, compreendendo, avançar também para se sair muito bem na minha prova. Porque a gente sabe que o nosso examinador, ele quer ser sempre muito criativo. Então vamos lá, olha só. A gente vai ter aqui uma questão do Rafael, que conta o seguinte. Rafael possui 3 notas promissórias vencidas, nas quais Vitor figura como devedor. Então, vamos lá. 3 notas promissórias vencidas, nas quais Vitor figura como devedor. Não obstante se tratar de dívidas distintas, o credor resolve demandar em um único processo a execução autônoma desses títulos em face do referido devedor, uma vez que consubstanciam obrigações certas, líquidas e exigíveis. Ao receber essa inicial, percebendo que o juízo é competente para tais cobranças e que todas buscam o mesmo tipo de obrigação, agirá corretamente o juiz? Se. Então, olha só, antes até da gente avançar, eu preciso te mostrar o seguinte. Quando a gente fala de uma necessidade aqui de reunir as execuções, a pergunta é, se o Rafael é credor de 3 notas promissórias, é até o mesmo título, né? São 3 notas promissórias, em que Vitor figura como devedor, se nas 3 notas promissórias a gente tiver títulos aqui líquidos, ou seja, o quantum está definido, certos, porque eu sei quem é o credor, quem é o devedor e o que se deve. E se elas forem as 3 notas promissórias exigíveis, ou seja, as dívidas estão vencidas, não pagas e não prescritas, eu tenho 3 notas promissórias exequíveis. Você vai sempre ter na mente que o processo precisa ser eficiente. E eficiência significa inteligência, inteligência significa economia. De modo que eu posso reunir as 3 notas promissórias numa execução só? Claro que sim, gente. Isso está no artigo 780 do Código de Processo Civil, que diz: o exequente pode acumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que, para todas elas, seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. Então, nesse ponto, pode o Rafael ajuizar uma única ação de execução colocando as 3 notas promissórias? Claro que pode. É isso que a gente tem que encontrar aqui na nossa resposta. Então, vamos lá. Olha só. Diz assim: ao receber a inicial, percebendo que o juízo é competente para tais cobranças
e que todas buscam o mesmo tipo de obrigação, agirá corretamente o juiz? C. Letra A. Determinar que o credor emende a inicial, indicando qual título ele pretende demandar, devendo os outros virem por conta própria, uma vez que essa acumulação é inadmissível na execução. Certo ou errado? Errado, por quê? Porque essa acumulação é admissível à luz do artigo 780 do Código de Processo Civil. Letra B, está dizendo assim: admitir a acumulação objetiva dessas execuções, pois, pelo princípio da economia processual, permite-se que o credor se utilize de um mesmo processo de execução para a execução desses títulos. Certo? Certíssimo. Letra B, artigo 780 do Código de Processo Civil. Continua. Letra C. Inadmitir a inicial, uma vez que há necessidade de prévio processo de conhecimento para obter o necessário título executivo judicial com o qual poderia posteriormente demandar a execução. Minha gente, se a gente tem nas mãos um título executivo extrajudicial, e como é que eu sei que é um título executivo extrajudicial? Não está falando que é uma nota promissória? O artigo 784, inciso 1 do Código de Processo, diz para nós quais são os títulos executivos, na verdade o 784, né? Diz quais são os títulos executivos extrajudiciais. Dentre tantos, a nota promissória está lá no inciso 1, ao lado do cheque, da duplicata. Então, eu não preciso de um processo de conhecimento para buscar, então, um documento, um título que me dê o direito de cobrar. A própria lei diz que se eu tenho nas mãos uma nota promissória vencida, não paga, não prescrita, eu já posso promover o processo de execução. Ah, Patrícia, mas se a pessoa quiser, ela pode promover o processo de conhecimento? Pode. Ela tem nas mãos um título executivo, mas ela pode promover um processo de conhecimento, não tem problema. Mas dizer que ela deve, tá errado, tudo bem? Então, quando diz aqui, ó, inadmitir, uma vez que há necessidade de prévio processo de conhecimento, não há necessidade de prévio processo de conhecimento. Depois, intimar o devedor para que manifeste sua concordância com a acumulação de execuções pretendida, sob pena do deferimento da inicial em caso de recusa do devedor. Gente, vamos lembrar que o direito de ação é um direito público, subjetivo, autônomo e abstrato. Eu não preciso da concordância do executado devedor para então definir se eu posso ou não promover essa cumulação. Mas também não posso, à luz da letra E, julgar desde logo procedentes os pedidos, uma vez que os referidos títulos executivos extrajudiciais consubstanciam obrigações certas, líquidas e exigíveis. Por quê? Porque em todo o processo nós devemos assegurar contraditório e ampla defesa. Então, em verdade, o que vai acontecer? Quando o Rafael propuser execução contra o Vitor vai ser citado para pagar em 3 dias. Se não pagar em 3 dias, vai sofrer a penhora. Mas quando o Vitor é citado, também começa a correr para ele, a partir da juntada aos autos do mandado de citação, um prazo de 15 dias, para que esse executado promova de duas uma das alternativas. A primeira, ele pode depositar 30% do todo, e quando eu falo todo, é todo mesmo, todo, custas, honorários, tudo.
Ele deposita 30% do todo e pede o parcelamento do restante, dos outros 70%, em até 6 parcelas com juros de 1% ao mês. Porque aí pelo menos ele tenta pagar, mas ele não tem dinheiro para pagar de uma vez, ele paga parcelado. Ou então, se ele quer discutir alguma coisa relacionada a esse processo, a essa execução, a esse título, ele vai promover uma ação. No processo de execução, a defesa do executado é uma ação. E que ação é essa? Embargos à execução. Muita gente me pergunta, professora, qual é a diferença de embargos à execução para embargos do devedor? De verdade nenhuma. Quando eu chamo de embargos à execução, eu estou dizendo o que eu estou embargando, a execução. Quando eu chamo de embargos do devedor, eu estou dizendo quem está embargando, porque os embargos podem ser do devedor ou os embargos podem ser de terceiro. Então é isso que a gente está falando. Então aqui, tranquilíssimo, resposta correta, letra B. O juiz poderá admitir a acumulação objetiva dessas execuções, pois pelo princípio da economia processual, permite-se que o credor se utilize de um mesmo processo de execução, de um mesmo processo para a execução desses títulos. Maravilhoso. Vamos adiante. Vamos agora para a questão de número 32. E aí diz aqui a questão de número 32. Em uma demanda judicial proposta por um único autor, em face de 2 réus em litisconsórcio passivo comum. Não está falando que é uma execução, está falando uma demanda judicial qualquer. Então eu tenho lá um autor contra 2 réus, réu 1 e réu 2. E está dizendo aqui que é um litisconsórcio passivo comum. O que é um litisconsórcio passivo comum? Pode ser que esse tenha um pedido contra esse réu e tenha um outro pedido contra esse réu, tudo bem? Então, é um litisconsórcio em que a decisão não tem que ser idêntica, também chamado de litisconsórcio passivo simples. E aí está dizendo que apenas um réu ofereceu contestação, não obstante ter o revel constituído procurador distinto e de outro escritório de advocacia. Preste bem atenção. Quando fala aqui que um réu ofereceu contestação e o outro não ofereceu contestação, o que nós estamos dizendo? O réu que não ofereceu contestação é revel. O fato de um réu não apresentar contestação faz desse réu ser réu revel. Agora, qual é o resultado da revelia? O resultado da revelia, ou qual é a consequência da revelia, o efeito material da revelia é que presumem-se verdadeiros, ou que se presumem verdadeiros, os fatos alegados pelo autor. Mas essa presunção de veracidade pode ser afastada se aquele outro réu que contestou tiver feito uma contestação cuja defesa possa ser aproveitada pelo revel. Por quê? Porque o réu que contestou impugna de tal maneira os fatos que ele afasta a presunção de veracidade dos fatos contra o réu 1 e contra o réu 2. É isso que a gente está falando. De modo que tem um outro detalhe aqui. A gente está falando que são 2 réus absolutamente distintos, que têm advogados diferentes, de escritórios de advocacia diferentes. Em tese, se o processo for físico, se o processo for de papel, diz o artigo 229 do Código de Processo Civil que eles terão prazo em dobro. Até aí tá tudo bem também. Só que a questão está dizendo aqui para nós que nesse caso aqui, os autos são eletrônicos. E se os autos são eletrônicos, o próprio artigo 229 do Código de Processo Civil diz que nós não teremos aqui prazo dobrado, porque ele diz: não se aplica o prazo dobrado ou não se aplica o disposto no caput, que fala do prazo em dobro, para os processos em autos eletrônicos. Então, descansemos tranquilos. Aí a gente avança e vai fazer aqui a nossa questão. Continua aqui dizendo o seguinte, ó. É correto afirmar que, letra A,
será contado em dobro o prazo para que qualquer um dos litis consortes ofereça o recurso de apelação. Não. E por que não? Mesmo que o processo fosse físico, diz aqui o artigo 229, parágrafo 1º do Código de Processo Civil que cessa a contagem em dobro se havendo apenas 2 réus, for oferecida contestação apenas por um deles. Então, havendo 2 réus, foi oferecida contestação apenas por um deles. Conclusão, mesmo se os autos, fossem físicos, então, mesmo assim, nós teríamos aqui o prazo simples e não o prazo dobrado. Aí continua, não será admissível a apelação do réu revel, uma vez que a revelia gerou presunção de certeza do direito do autor. Primeiro que a revelia não gera presunção de certeza do direito do autor. A revelia, ela gera presunção e essa presunção é relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Tudo bem? Tranquilos? Muito bem. Depois, a despeito disso, o que acontece? Diz aqui a letra C. O prazo para o réu contestante oferecer recurso de apelação não será contado em dobro. Verdade, é isso mesmo. Por quê? Porque foi oferecida a defesa apenas por um deles. Então, aqui, artigo 229, parágrafo, eu ouso dizer parágrafos 1º e 2º. Por quê? Porque está dizendo aqui a questão que os autos são eletrônicos. E se os autos são eletrônicos, o que nós vamos ter aqui? Prazo simples. Muito bem. Depois, a gente tem aqui a letra D. O prazo para o réu contestante recorrer será contado em dobro. Não, já vimos aqui que o prazo não será contado em dobro. E a letra E está errada, porque a letra E diz: o prazo para o autor recorrer será contado em dobro, caso entenda existir interesse recursal. Já vimos aqui também que a gente não vai ter esse prazo contado em dobro. Muito bem. Então, diante disso, a nossa resposta correta é a letra C. O prazo para o réu contestante oferecer o recurso de apelação não será contado em dobro. Maravilhoso, resposta correta da questão de número 32, letra C. Muito bem, vamos adiante, vamos para a questão de número 33. Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Acredito que não, né? Porque são questões, veja, nós estamos fazendo questão de magistratura que tem total condição de cair muito parecida para nós numa prova de analista, por exemplo. Então, não tenhamos medo, tudo bem? Vamos para a questão de número 33. Na questão de número 33, tem-se o seguinte: em uma demanda entre particulares, na qual se discute a metragem de um imóvel para fins de acertamento de um direito, as partes somente protestaram por provas orais. Gente, se a gente só vai ter provas orais, então a gente precisa de uma audiência de instrução. Porque veja, prova documental não precisa de audiência. O autor junta na petição inicial, o réu junta na contestação, o autor junta na réplica. Eventualmente a gente pode até ter um momento posterior para juntar essas novas provas, mas a gente não vai precisar de audiência. Agora, quando as provas são orais, o autor pede o depoimento pessoal do réu, o réu pede o depoimento pessoal do autor, nós precisamos de testemunhas, aí a gente precisa de uma audiência de instrução. Diante desse cenário, aí está dizendo aqui essa questão que, em uma demanda entre particulares,
na qual se discute a metragem de um imóvel para fins de acertamento de um direito, as partes somente protestaram por provas orais. O juiz de ofício determinou a produção da prova pericial e documental para exercer o seu juízo de mérito sobre a causa. Mas calma aí, nesse caso, o juiz determinou de ofício, volta aqui, o juiz determinou de ofício a produção de prova pericial e documental, mas a gente não pode deixar de observar que a gente quer as provas orais. E aí a pergunta é, ele não está dizendo aqui que ele indeferiu a prova oral, está dizendo que o juiz determinou de ofício. Então pode ser o seguinte, o juiz falou, eu quero prova documental e pericial, e as partes falaram, e nós queremos provas orais. É possível que todas essas provas aconteçam no processo? Obviamente que sim, de modo que, vindo aqui para a nossa questão, o que nós vamos ter? Olha bem, nessa hipótese, o juiz agiu de forma correta ou incorreta? Está dizendo aqui que o juiz agiu, letra A, de forma correta, uma vez que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Errada não tá. Vamos colocar aqui. A letra B diz, o juiz agiu de forma incorreta, uma vez que viola o princípio da inércia, já que cabe às partes a iniciativa da instrução probatória, de seu direito. Veja, não cabe exclusivamente às partes. O artigo 370 do Código de Processo Civil diz que caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Então, dizer aqui que viola o princípio da inércia, já que cabe às partes, é dizer ou limitar essa prerrogativa ao magistrado, a contrário senso daquilo que está no nosso artigo 360. Continua comigo, letra C. O juiz agiu de forma incorreta, uma vez que o julgamento deve ser feito de acordo com as provas produzidas nos autos, não se admitindo ao juiz determinar as provas. Já vimos que isso também está errado. Letra D. O juiz agiu de forma correta, pois só cabe ao julgador verificar a quem ele deve atribuir o ônus da prova, não sendo mais ônus do autor a prova do seu direito. Errado de novo. Por quê? Porque o Código de Processo Civil vai dizer que o juiz, ele pode determinar as provas, mas o ônus da prova basicamente é, cada um prova o que alega. O autor prova o fato constitutivo do seu direito e o réu prova o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Então, tá errado de novo. E depois a letra E. O que diz a letra E? O juiz agiu de forma incorreta, uma vez que cabe ao réu a prova de que a afirmativa do autor sobre a metragem do imóvel não representa a veracidade dos fatos. Ninguém falou que não cabe. A questão é, o juiz pode determinar provas de ofício? Pode. Então, a melhor das respostas aqui é a letra A. Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Depois nós vamos para a questão de número 34, avançando aqui no nosso conteúdo e compreendendo a nossa necessidade de sempre estudar, treinar e avançar nessa nossa dedicação. Perfeito? Perfeito. Vamos então para a questão de número 34. Na questão de número 34 tem-se o seguinte. No curso do procedimento, o réu reconheceu a procedência do pedido de ressarcimento de dano material e isso foi julgado procedente por meio de uma decisão interlocutória,
que não foi objeto de recurso, o que significa dizer que o pedido de ressarcimento de dano material, uma vez julgado procedente por meio de uma decisão interlocutória que não foi objeto do recurso, faz com que essa decisão interlocutória, já que ela julga o mérito, transite em julgado, formando o que nós chamamos de coisa julgada material. Professor, então não é só a sentença ou o acórdão que fazem coisa julgada material? Não, de modo algum. Não é só a sentença ou o acórdão que fazem coisa julgada material. Também uma decisão interlocutória, desde que essa decisão interlocutória aprecie o mérito. Tranquilo. Aí a gente continua aqui. Vamos adiante. Deixa eu pegar aqui para você. Diz assim a continuação. Todavia, contestou o pedido de reparação por dano moral. Então, significa dizer que o réu concordou com o dano material e continuou a demanda para discutir o dano moral, uma vez que entendeu ser este inexistente. Após o regular processamento do feito, sobreveio uma sentença. Sentença essa que está julgando o dano moral, em que foi julgado procedente in totum, ou seja, integralmente procedente, o pedido de reparação de dano moral. Nesse cenário, pretendendo o réu recorrer dessa sentença, é correto afirmar que, gente, isso aqui é o que a gente chama de decisão interlocutória parcial de mérito e depois a prolação de uma sentença. Eu, Patrícia, ajuizei uma ação contra você, pedi dano moral, dano material. Quando eu pedi dano moral, dano material, você não fez acordo comigo, mas na sua contestação você disse, olha, o dano material eu concordo. Se você concorda com o dano material, o que o juiz já faz? No meio do caminho, já julga logo procedente o meu pedido de dano material. Só que como o processo ainda vai avançar, então ele já julga procedente, mas isso não é uma sentença. Isso é uma decisão interlocutória, porque está sendo proferida no meio do caminho. A despeito de ser uma decisão interlocutória com conteúdo de sentença. Mas, como é um conteúdo de sentença, como é conteúdo de pedido principal, essa decisão interlocutória poderia ser impugnada por meio de agravo de instrumento. Não impugnada por meio de agravo de instrumento, essa decisão interlocutória transita em julgado e faz coisa julgada material. E aí o processo só avança para discutir dano moral. Aí o juiz lá na frente profere uma sentença, julga procedente o meu pedido de dano moral. De duas, uma. Ou você apela dessa sentença que julga o capítulo do dano moral, ou também o capítulo do dano moral transita em julgado. Simples assim. Isso é o quê? Eficiência processual, meus amigos. E aí o que a gente vai ter? Vem cá, deixa eu mostrar para você. Diz assim a letra A. Nesse cenário, pretende o réu recorrer dessa sentença. E aí é correto, pretendendo, né, o réu recorrer dessa sentença, é correto afirmar que, diz assim, cabe apelação para rediscutir integralmente a lide, uma vez que a decisão interlocutória proferida no curso do processo não é coberta pela preclusão. Integralmente não, só cabe apelação para discutir, o dano moral, porque o dano material já transitou em julgado. Tudo bem? Beleza? Vamos adiante. Letra B. Cabe, deixa eu até colocar aqui onde é que está isso, né? Artigo 356 do Código de Processo Civil. Continua, letra B. A letra B diz assim, olha lá. Cabe agravo de instrumento quanto à condenação em dano material e apelação quanto ao pedido de dano moral, que devem ser interpostos
simultaneamente. Ô, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Se fosse para agravar da decisão interlocutória, tinha que ter agravado quando a decisão interlocutória foi proferida. Não agravou quando a decisão interlocutória foi proferida? Acabou. Essa decisão interlocutória transitou em julgado. Só cabe agravo de instrumento lá na hora que a decisão interlocutória é proferida, a gente conta o prazo de 15 dias a partir da publicação. Não agravou, transitou. Agora veio a sentença para falar do dano moral, da sentença cabe apelação. Simples assim, só do dano moral. Então, errada também a letra B. E aí, vai dizer aqui ainda a letra C. A coisa julgada em relação ao pedido de ressarcimento de dano material, cabendo apenas a apelação quanto à condenação em dano moral. Maravilhoso! É exatamente isso que nós temos aqui na letra C e no artigo 356 do Código de Processo. Depois vem a letra D e diz: o julgador incidiu em error in procedendo, erro processual, uma vez que as questões de mérito devem ser decididas simultaneamente na sentença, que deve ser única. Errado, erradíssimo. Se as questões de mérito forem ou estiverem incontroversas ou em condições de imediato julgamento, o artigo 356 diz que é perfeitamente possível decidi-las antes da sentença, e se antes da sentença, por meio de decisão interlocutória. Depois a letra E. A letra E diz: cabe agravo de instrumento quanto às duas manifestações judiciais. Quanto às duas, não. Uma vez que este é a espécie recursal das decisões que versarem sobre o mérito do processo. Não, na verdade, à luz do artigo 356, parágrafo 5º, 356, parágrafo 5º e 1015, basicamente, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento em face das decisões interlocutórias, versem elas sobre o mérito ou sobre qualquer outro pedido, em regra. Portanto, errada também a letra E, resposta correta, letra C, que diz: a coisa julgada em relação ao pedido de ressarcimento de dano material, cabendo apenas apelação quanto à condenação em dano moral. E aí a gente vai para a questão de número 35, que diz o seguinte: em um processo litigioso de separação judicial, em que as partes, não havendo nascituros ou filhos, após saneado o feito, manifestaram ao juiz a pretensão de convolar, ou seja, de substituir, de convolar o processo para divórcio consensual, é correto afirmar que, olha bem, o casal começou o processo de divórcio litigioso. Agora eles querem mudar para divórcio consensual. Pode? Lógico que pode, gente. Lógico que pode. Vamos até lembrar o seguinte, está lá no artigo 3º do Código de Processo Civil, o juiz promoverá sempre que possível a solução consensual. Quando a solução é consensual, as partes são protagonistas. É muito melhor uma sentença que homologa um acordo do que uma sentença que a gente chama de sentença traumática, porque é uma sentença que, se bobear, vai deixar autor e réu insatisfeitos. Então é muito melhor que eles, autor e réu, sejam os protagonistas da solução. Eles querem mudar para o divórcio consensual, tá maravilhoso. Então vai dizer aqui: em um processo litigioso de separação judicial, em que as partes, não havendo nascituros ou filhos após saneado o feito, manifestam ao juiz a pretensão de convolar o processo para divórcio judicial, é correto afirmar que, letra A, não é possível a alteração objetiva da demanda, uma vez operado o saneamento do processo. Né, gente? É claro que a gente vai sempre poder promover essa solução consensual. Onde está isso? Primeiro que eu posso colocar aqui para você
o artigo 3º, parágrafos 2º e 3º do CPC, que vão dizer exatamente isso, que inclusive no curso do processo judicial, a gente vai sempre buscar uma solução consensual. E sendo mais específico, ou sendo mais específica com você, o artigo 694 do Código de Processo diz o quê? Que nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e a conciliação. Então tá aqui, letra A errada. Depois, letra B. Não é possível a alteração objetiva da demanda, uma vez que já estabilizada com a citação. A demanda está estabilizada, é divórcio. O que a gente quer é modificar de litigioso para consensual. E aí a gente vai ter essa possibilidade. Depois, a letra C. É possível a alteração subjetiva da demanda. Não, subjetiva não, porque a alteração subjetiva seria mudar as partes. Eu não posso alterar o autor nem o réu que estão se divorciando, né? Depois, letra D. É possível a alteração da demanda, uma vez que as partes estão impedidas de obter escritura pública para o divórcio. Na verdade, as partes não estão impedidas de obter uma escritura pública para o divórcio. Quando as partes são maiores, capazes e concordes, é perfeitamente possível que haja aqui um divórcio extrajudicial. Gente, se bobear, dava até para fazer, sabe o quê? Dava até para extinguir essa demanda aqui judicial, já que eles são maiores, capazes, sem nascituros, ou seja, a mulher não está grávida e sem filhos, é possível até promover essa demanda no cartório extrajudicial, problema nenhum, tá? E depois, letra E. O que diz a letra E? É possível a alteração da demanda, uma vez que, no caso, o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita. Corretíssimo. Está aqui exatamente nesses processos de jurisdição voluntária, em que a gente vem para o processo, porque a gente tem que vir, não é? Aqui a gente está falando de divórcio, então mesmo que seja consensual, por exemplo, se tivesse filhos menores, tem que vir para o judiciário, né? Então, nesse caso, não tem problema nenhum, o juiz não está obrigado a observar critério de legalidade estrita. Tudo bem? Muito bem, fizemos mais 5 questões. Vamos dar uma pausa breve e a gente volta já já. Oi, queridos! Oi, maravilhosos! Algumas pessoas foram chegando depois, que coisa boa, estamos juntos. Olha só, eu vou só pegar uma aguinha, né? Que a gente tem que tomar muita água enquanto a gente está conversando. Em Brasília, nós estamos entrando nesse mês mais seco, né? Quando chega assim, segunda quinzena de agosto, setembro, outubro, aqui em Brasília o tempo fica seco, apesar de hoje ter amanhecido aqui um ventinho gelado, né? O negócio tá todo mudado, né, gente? Apesar disso, a gente tem que tomar muita água, né? Então eu vou só pegar mais uma aguinha para mim e eu volto já já pra gente continuar os nossos estudos de processo civil, combinado? 2 minutinhos e eu volto. Até já!
Vamos prosseguir, minha gente. Vamos lá. Vamos agora para a questão de número 36, que a gente vai detonar essa FUMAR, que a gente já fez as questões da FUMAR, que a gente está fazendo questões de outras bancas semelhantes, para a gente ter o quê? Sucesso completo, total e absoluto nas nossas provas. Então vamos continuar aqui e agora a gente vai fazer a questão que pergunta o seguinte, vem comigo. Diz assim, ó, menor com 16 anos de idade intentou perante o Juizado Especial Cível ação indenizatória em que pleiteava a condenação do réu a lhe pagar verba indenizatória correspondente a 30 vezes o salário mínimo. Dois problemas a gente tem aqui. Quais são os dois problemas que a gente tem aqui? Primeiro, menor com 16 anos de idade no juizado especial. Já tá errado. No juizado especial, a gente só pode ter partes capazes. No juizado especial, a gente não pode ter um menor com 16 anos de idade. Tudo bem? Isso está... Inclusive, eu vou pegar aqui para você, na Lei 9.099, no artigo 8º. Preste atenção, diz assim, não poderão ser partes no processo instituído por esta lei o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Ah, professora, e se ele fosse emancipado? Tudo bem, porque se ele fosse emancipado, ele teria 16 anos, então mesmo sendo menor de idade, ele poderia ser emancipado e ter plena capacidade civil, mas não está dizendo isso aqui. Está dizendo que ele é menor com 16 anos de idade, então já temos um BO aqui, menor com 16 anos de idade, não vem para o juizado especial, artigo 8º da Lei 9.099 de 1995. Tem um outro problema, quer dizer, um outro detalhe, na verdade, porque está dizendo aqui que ele ajuizou a ação pleiteando 30 vezes o salário mínimo. Ô, gente, 30 vezes o salário mínimo, eu tô supondo que ele está aqui assistido por um advogado. Porque assim, para eu entrar sozinha no juizado especial, eu tenho que pedir no máximo 20 salários mínimos. Aí eu posso entrar sozinha. Então aqui, 30 salários mínimos, eu tô supondo, repito, supondo que eu tenho aqui uma assistência, uma presença de advogado. Continua comigo. Aí diz assim, validamente citada, então o juiz até deixou isso passar e avançou. Aí diz assim, validamente citada a parte ré, sem prejuízo das suas matérias defensivas de natureza meritória, ou seja, mesmo argumentando as matérias de mérito, suscitou preliminarmente a incompetência do foro, ou seja, o menor de idade não poderia vir para o juizado especial, o juiz ou o juizado especial, nesse caso, é incompetente. E também a irregularidade da representação processual do autor que outorgara instrumento de mandato ao seu advogado sem que estivesse assistido por seu pai ou sua mãe, ou seja, tudo errado, né? Considerando que os vícios processuais arguidos efetivamente se configuraram, o que o juiz deve fazer? Vamos lá, o juiz deve mandar esse processo para uma vara cível, consertando o erro do autor, ou o juiz deve extinguir o feito sem resolução de mérito e deixar que esse autor, então, promova a demanda, se quiser, num juízo cível, na vara cível. O juiz corrige esse erro do autor ou extingue o feito sem resolução de mérito? O juiz extingue o feito sem resolução de mérito, gente. O juiz não vai consertar erro do autor. O juiz também não vai mandar que o autor emende a petição inicial para depois ele mandar para uma vara cível. Por quê? Porque o juizado especial é uma estrutura separada do juiz de primeiro grau com o Tribunal de Justiça. Então, se a parte quiser,
ela que lute, ela que, sofrendo a extinção do processo sem resolução de mérito no juizado especial, busque agora a demanda do juízo comum, vamos dizer assim, numa vara civil. Tudo bem? E aí, diante desse cenário, nós vamos ter o seguinte, vamos lá? Letra A, diz assim, considerando que os vícios processuais arguídos efetivamente se configuraram, deve o juiz, letra A, determinar a intimação do autor para regularizar a representação processual e após declinar da competência em favor do juizado situado no foro competente. De modo algum, é um procedimento absolutamente diferente e eu preciso mostrar aqui para você que nessa hipótese, segundo o artigo 51, inciso 4 da Lei 9.099 de 95, o juiz vai extinguir o feito sem resolução de mérito. Aí depois, continua aqui, letra B, determinar a intimação do autor para manifestar renúncia ao valor que exceda o patamar de 20 vezes o salário mínimo, de modo a dispensar a presença de advogado. Nunca vi um trem desse na vida. O juiz vai falar, você desiste aí do que ultrapassa os 20 salários mínimos e dispensa o advogado. Não existe essa previsão em lei. Depois, letra C, vai proferir sentença em que julgue extinto o feito sem resolução de mérito, certo? Certíssimo. Letra D, vai designar audiência de conciliação, instrução e julgamento para a colheita da prova oral. Antes mesmo de designar essa audiência, ele teria que verificar esses elementos da falta de capacidade aqui da parte. Então, ele vai extinguir o feito, na verdade, sem resolução de mérito. E também está errado dizer que ele vai declinar da competência do juizado. Na verdade, ele vai extinguir o feito sem resolução de mérito. Me fala uma coisa, você tá achando essas questões fáceis? Porque eu tô achando fácil, tô achando bom. Tem uma ou outra assim mais detalhada e tal, mas uma questão dessa aqui tranquila. Gente, eu numerei errado, então nós ganhamos mais uma questãozinha para esse bloco, porque eu numerei 36 e 36. Olha bem, eu numerei 36, 36, 37. Não tem problema. Por quê? Porque como a minha ideia é sempre fazer da 30 a 35, da 36 a 40, aliás, da 30 a 35 não, da 26 a 30, da 31 a 35, da 36 a 40, pra gente não se perder aqui na nossa contagem, a gente vai manter esse errinho, porque esse errinho não nos prejudica, tá bom? Então vamos juntos aqui e vamos para a segunda questão, 36, que eu coloquei aqui pra você. Olha só, diz assim, André, domiciliado em Macapá, ajuizou uma ação de reintegração de posse, preste atenção de que é a ação de reintegração, reintegração de posse de imóvel de sua propriedade, situado em Laranjal do Jari, em face de Paulo, que é domiciliado em Santana. Gente, eu não quero saber onde o André é domiciliado. Também não quero saber onde o Paulo é domiciliado. Na verdade, eu quero saber onde está situado o imóvel. Eu quero saber onde está situado o imóvel. Por que que eu quero saber disso? Porque a ação não é de reintegração de posse. Então, se a ação é de reintegração de posse e é de posse imobiliária, o artigo 47, o artigo 47, parágrafo 2º do Código de Processo Civil vai dizer que, no caso da ação possessória imobiliária,
ela só pode ser ajuizada no foro de domicílio do imóvel, onde está situado o imóvel. E esse juízo tem competência absoluta. Estamos juntos aqui? Vamos lembrar quais são os critérios de competência absoluta ou relativa. Vou colocar aqui embaixo para você, só de memória, tudo bem? Então, olha só o que nós vamos ter aqui. Nós vamos ter assim, ó. Nós temos o critério de competência. A competência pode ser absoluta ou a competência pode ser relativa. Quais são os critérios de competência absoluta? Matéria, pessoa, hierarquia, ou seja, o posto político que a pessoa ocupa, ou função. Matéria, pessoa, hierarquia ou função. Quais são os critérios de competência relativa? São eles lugar, ou seja, onde a demanda deve ser proposta, onde está o réu, por exemplo, ou valor da causa, que na verdade a gente nem tem disciplina para isso no Código de Processo. Quando eu digo para você que a competência em razão da matéria é absoluta, eu estou dizendo o seguinte: se a matéria, por exemplo, se a matéria é divórcio, só pode ser vara de família. Tendo vara de família naquele lugar, só pode ser vara de família. Se a matéria é falência, só pode ser na vara de falência. Se a matéria é execução de título extrajudicial, havendo naquele juízo uma vara de execução de título extrajudicial, tem que ser lá naquele juízo, obrigatoriamente. Sob pena de quê? Sob pena de uma decisão, de uma sentença, ser proferida por um juízo absolutamente incompetente em razão da matéria, ser até rescindida, desconstituída, mesmo depois de transitada em julgado. Onde está isso? Lá no artigo 966, inciso 1 do Código de Processo Civil. Então, nesse caso, a matéria atrai a competência de determinado juízo, excluindo quaisquer outros, assim como a competência em razão da pessoa. Por exemplo, se a união estiver no processo, onde a ação tem que ser ajuizada? Obrigatoriamente na Justiça Federal. Por quê? Porque a Justiça Federal tem competência absoluta para julgar as causas em que a União seja parte. Esse é um critério de competência absoluta em razão da pessoa. O Estado de Minas Gerais é parte, tem que ser vara da Fazenda Pública, porque obrigatoriamente o juízo da Fazenda Pública tem competência absoluta para julgar essa pessoa, o Estado de Minas Gerais. Depois, a competência em razão da hierarquia. A competência em razão da hierarquia é quando a gente fala o seguinte, exemplo que você conhece bem. Todo mundo que está na Praça dos Três Poderes. Se as figuras que estão na Praça dos Três Poderes, as autoridades hierárquicas da Praça dos Três Poderes cometerem crime comum, serão obrigatoriamente julgadas pelo STF, enquanto mantiverem essa hierarquia. Presidente da República, STF. Vice-presidente da República, STF. Crime comum, tá? Não crime de responsabilidade. Senadores, STF. Deputados, STF. Ministros de Estado, STF. Ministros do TCU, STF. Procurador-Geral da República, STF. Porque tá todo mundo na praça. Agora, se for mandado de segurança em face de ministro, por exemplo, de ato de ministro, aí STJ. Mas é uma competência em razão dessa hierarquia. Tudo bem? Governador de Estado, não pode ser no Estado. Então, STJ. Essa é uma competência absoluta em razão da hierarquia. E função? Função é a função jurisdicional, é a função judicante. Se eu ajuizei uma ação
pedindo só a tutela provisória de urgência, só aquela antecipada antecedente. Eu ajuizei uma ação pedindo só a tutela, foi distribuída para onde? Quinta Vara Cível. A ação principal tem que ir para a Quinta Vara Cível. Tudo bem? Então, obrigatoriamente, eu tenho que obedecer essa competência. Então, se a matéria é posse imobiliária, o artigo 47, parágrafo 2º diz: matéria posse imobiliária só no foro da situação da coisa, ou seja, só no lugar onde está situado o imóvel. De modo que nós vamos ter o seguinte: nesse caso, olha bem, se o imóvel, onde é que o imóvel está situado? O imóvel está situado em Laranjal do Jari. Se o imóvel está situado em Laranjal do Jari, a demanda só pode ser proposta em Laranjal do Jari. Entendemos isso? Eu não quero saber se o André é domiciliado em Macapá, eu não quero saber se o Paulo é domiciliado em Santana. Eu quero saber o seguinte: a ação tem que ser ajuizada onde? Em Laranjal do Jari. Foi intentada lá? Não. Olha o que está dizendo a questão. A questão está dizendo que a demanda foi intentada perante o juízo da comarca de Macapá. O vício da incompetência absoluta é tão grave, tão sério, tão horroroso, que o próprio juiz conhece de ofício. E aí ele declina da sua competência de ofício para a comarca de Laranjal do Jari ou para o juízo que atende àquela municipalidade. Você me pergunta aqui, professora, é igual lá no caso do juizado especial, que a gente percebe que tem um autor com 16 anos de idade. Essa petição inicial já pode ser indeferida logo lá no balcão, no momento que a pessoa dá a entrada? Não, por quê? Porque quem recebe a petição inicial no balcão não é o juiz. Quem recebe a petição inicial no balcão é um servidor. Então, quem indefere a petição inicial, quem extingue o feito sem resolução de mérito, quem declina da competência é o juiz e não o servidor. Tudo bem? Tranquilo? Aí vamos avante aqui. Deixa eu pegar aqui para você. Muito bem. Aí diz aqui, considerando que a demanda foi intentada perante o juízo da comarca de Macapá, o magistrado, tomando contato com a petição inicial, deve fazer o quê? Deve declinar de ofício da competência, na verdade da sua incompetência, né? Em favor do juízo cível da comarca de Laranjal do Jari, certo? Certíssimo. Onde está isso, hein, professora? Que a competência é obrigatória do foro da situação da coisa. Coloquei aqui em cima, né? Artigo 47, parágrafo 2º. E aí o que acontece? O artigo 64 do Código de Processo Civil, especialmente no parágrafo 1º, diz que essa incompetência absoluta, ela deve ser reconhecida de ofício, e, nesse caso, remetidos os autos ao juízo competente. Professora, por que a gente não extingue o feito, hein? Passa a caneta nele. Porque a gente vai ficar com um processo, depois outro igual. Então, a gente não vai extinguir, sendo que a gente pode aproveitar. Tudo bem? Então, aqui, resposta correta, letra A. A letra B está errada porque está dizendo declinar de ofício da competência em favor do juízo cível da comarca de Santana, que seria o foro de domicílio do réu. Não vai. Por que não vai para Santana? Porque a gente tem que ir para onde está situado o imóvel. Letra C. Vai determinar a citação de Paulo, já reconhecendo que a competência é da comarca de Macapá. Já vimos que não é. Letra D. Vai determinar a citação de Paulo e, caso este suscite a incompetência, vai ordenar a remessa dos autos ao juízo cível da comarca de Santana. Não vai para Santana, gente, vai para Laranjal. Depois, letra E. Vai reconhecer a competência do juízo cível da comarca de Macapá, mas não vai extinguir o feito sem resolução de mérito. A gente vai aproveitar o processo. Vamos adiante, vamos para a questão de número 37, que vai dizer o seguinte: coexistem em juízos cíveis de comarcas distintas 2 processos ainda não sentenciados, tá?
Em um deles, o credor de uma obrigação contratual pleiteia a condenação do devedor a cumpri-la. Então, num deles, o credor, vou chamar ele de Clodoaldo, pleiteia a condenação do devedor Daniel ao quê? Ao pagamento. Então, o Clodoaldo ajuizou uma ação querendo pagamento. Tá. Aí continua, ao passo que no outro, o devedor, então tem um outro processo em que o Daniel persegue a declaração de nulidade do mesmo contrato. Então, o Daniel ajuizou uma ação pleiteando contra o Clodoaldo a declaração de nulidade do contrato. Você há de convir comigo que a gente corre o risco de ter decisões aqui contraditórias, porque veja, se o Clodoaldo quer o pagamento, é porque eu estou partindo do pressuposto que o processo, que o contrato é válido. Mas acontece que está dizendo aqui o Daniel que o contrato é nulo. Então, de duas uma, ou o contrato é nulo e não tem que ter pagamento nenhum, ou o contrato é válido e aí a gente vai discutir se é devido o pagamento. Então, nesse caso, eu estou vendo que as demandas são dependentes. As demandas são conexas. Se as demandas são conexas, então o que nós vamos fazer? Reunir as demandas para julgamento conjunto. Onde nós vamos reunir essas demandas para julgamento conjunto? No juízo prevento. Qual é o juízo prevento? É aquele em que a petição inicial, a primeira petição inicial foi registrada, ou seja, foi protocolizada ou foi distribuída. De sorte que a gente aqui, identificada a conexão, vai promover a reunião dos processos. Então, vamos juntos aqui. Nesse cenário, é correto afirmar que os feitos devem ser reunidos para julgamento conjunto pelo órgão judicial onde tiver ocorrido a primeira citação válida. Não, não é onde ocorreu a primeira citação válida, e sim onde teve a primeira distribuição ou o primeiro registro da petição inicial, conforme, vou colocar aqui para você, artigos 55, 58 e 59 do Código de Processo Civil. Letra B. Devem ser reunidos para julgamento conjunto pelo órgão judicial onde tiver ocorrido a primeira distribuição, certo? Certíssimo, é exatamente isso, onde tiver ocorrido a primeira distribuição. Professora, qual é a diferença, hein, de distribuição para registro? Distribuição quer dizer que tem que distribuir para uma das varas cíveis. Registro quer dizer que a gente vai ter só uma vara única naquela comarca e aí a gente apresenta a petição inicial, ela é registrada. Só isso, muito simples, né, gente? Aí vamos continuar aqui. Letra C. Devem ser reunidos para julgamento conjunto pelo órgão judicial que tiver proferido o primeiro provimento liminar positivo. Não, porque o primeiro provimento liminar positivo é o recebimento da petição inicial, e não é isso, né? Na verdade, é a primeira distribuição. Depois, letra D, não devem ser reunidos. Aí que já tá errado mesmo, né, gente? Porque se não forem reunidos, nós vamos ter o risco de decisões contraditórias. E depois a letra E, não devem ser reunidos extinguindo-se aquele que foi distribuído em segundo lugar. Ah, que loucura, gente. Tem dois pedidos aí diferentes, não é? Portanto, resposta correta, letra B. Depois a questão de número 38 vai de novo para aquele assunto que eu já falei para você, que é o assunto mais cobrado dentro das questões de TRT, que é o processo de execução, aquele que a gente usa para cobrar, para exigir do devedor um título executivo extrajudicial, o pagamento da dívida estampada num título executivo extrajudicial. Vamos juntos aqui? Diz assim a questão de número 38.
No que concerne ao processo de execução, é correto afirmar que, letra A, efetivada a expropriação do bem do devedor, ou seja, saiu da propriedade, né, do bem do devedor, a sua alienação e satisfação do crédito exequendo, o juiz deve proferir despacho ordenando o arquivamento do feito. Certo ou errado? Errado, gente. Efetivada a expropriação, o juiz deverá proferir uma sentença. O juiz deve proferir uma sentença extinguindo o processo porque ele alcançou a sua finalidade. Houve o pagamento da dívida. Artigo 925 do Código de Processo Civil. E aí a gente continua. Vamos lá. Diz assim a letra B. A homologação de eventual desistência da ação, de que ação? De execução, olha o contexto. Depende da concordância do executado se este já tiver sido citado. Não, presta atenção, aqui é diferente. Aqui a gente está dentro do artigo 775 do Código de Processo Civil. Deixa eu te explicar como é que isso funciona. É assim, ó. Presta atenção. Quando a gente tem um processo de execução, o executado, ele é citado para pagar em 3 dias. Ou em 15, contados os 2 prazos a partir da juntada aos autos do mandado de citação. O que a gente vai ver? A gente vai ver a seguinte situação. A gente vai ter os embargos como caminho de defesa e tem natureza de ação. Tudo bem. Então, repetindo, a gente vai ter o oferecimento dos embargos como defesa do executado. Os embargos têm natureza de ação, então eles podem ter aí uma ampla defesa. Se a defesa nos embargos for de matéria exclusivamente processual, o exequente desiste da execução, não precisa da concordância e os embargos vão extintos juntos. Por quê? Porque a defesa era só de matéria processual, incompetência, a matéria era sobre ilegitimidade, era só sobre matéria então processual. Agora, se os embargos do executado versarem sobre matéria processual, mas também material, a dívida já está paga, a dívida já está prescrita, a conta está errada, os juros estão errados. Se o exequente quiser desistir da execução, ele precisa da concordância do executado. Porque pode ser que o exequente tenha dado um despertinho, tenha ajuizado uma execução mequetrefe, aí o executado veio com os embargos maravilhosos, uma defesa maravilhosa de mérito. Aí o exequente vê aquilo e fala, me lasquei, vou desistir da execução. O executado fala, não vai mesmo. Agora o juiz vai julgar o mérito, vai dizer se sua dívida aí que você está me exigindo, ela é realmente exigível ou não. Entendeu? Então, se os embargos versarem exclusivamente sobre matéria processual, aí tudo bem, aí os embargos podem ir embora junto. Agora, se os embargos versarem sobre mérito, para que haja desistência da execução, precisa da concordância do executado. Ficou claro? Então vamos avançar e vamos agora para a letra C. Na letra C está dizendo o seguinte: ainda que disponha de um título executivo extrajudicial, o credor pode optar pela via da ação de conhecimento. Pode? Pode. Isso está no artigo 785 do Código de Processo Civil. O artigo 785 do Código de Processo Civil diz que a existência de título Eita, quase não sai, meu Deus, espera. Deixa eu respirar, deixa eu tomar uma água. Vocês viram, gente?
Que é isso? Deixa eu respirar aqui rapidão. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter um título executivo extrajudicial. Quase que eu não dou conta, né, minha gente, de falar, meu Deus do céu. Vamos lá. Então tá aí a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter título executivo judicial, a fim de obter uma sentença. Muito bem, vamos adiante. Aí a gente tem a letra D. O que diz a letra D? Diz assim: a liquidez da obrigação constante do título executivo fica afastada se a apuração do crédito reclamar operações aritméticas simples. Olha bem, a liquidez da obrigação constante do título fica afastada se a apuração do crédito, para a gente chegar no quantum, a gente precisa fazer cálculo simples. Claro que não, né, gente? Operação aritmética simples é continha. Então, o artigo 786 vai dizer que não é por causa da falta de continha que a gente vai afastar a liquidez. É só atualizar o valor, só isso. Então, artigo 786, parágrafo único do Código de Processo Civil. Então, não fica afastada. E a letra E. O credor pode acumular várias execuções em face do mesmo devedor. Pode? Pode. Ainda que o procedimento seja distinto, certo? Errado. Tem que ser o mesmo procedimento. E depois, e desde que o juízo seja competente para processar ao menos uma delas. Não, o juiz tem que ser competente para julgar todas elas. Artigo 780 do Código de Processo Civil. A gente já viu uma questão no dia de hoje falando sobre essa cumulação das execuções, não é verdade? Então, se liga aí, porque a gente já viu questão que pede o artigo 780. Então, você já sabe que o artigo 780 é um artigo importante da gente ter aqui na nossa apreciação e na nossa marcação. Logo, voltando aqui, o que nós vamos ter? Resposta correta, letra C. Vamos para a questão de número, de número 39. A questão de número 39 diz o seguinte: em razão de um acidente de trânsito, Luiz, condutor de um dos veículos envolvidos, ajuizou ação de indenização em face de Carlos, que é o condutor do outro automóvel a quem atribuiu a culpa no episódio. Então, olha só o que aconteceu. O Luiz, deixa eu voltar aqui, o Luiz ajuizou ação de indenização em face de Carlos. Aí, continua aqui, dizendo o seguinte: regularmente citado, Carlos apresentou a sua contestação, alegando que a culpa do evento danoso fora apenas de um pedestre não identificado que surgira de inopino na via pública, ou seja, surgiu do nada, assim obrigando-o a desviar e colidir com o veículo de Luiz. Professora, pelo amor de Deus, o que é inopino, professora? Ó, vamos lá, como é que se pronuncia, né? Inopino, inopinado, você quer um sinônimo de inopino? De imediato, de inesperado, repentinamente, não é? Então, vulgo, o pedestre surgiu do nada. É isso que a gente está falando aqui. Aí, o que aconteceu aqui? Deixa eu voltar aqui. Isso é palavra de Mário Machado, viu? Ele que fala assim chique. Aí, o que acontece? Bora lá. Regularmente citado, Carlos apresentou a sua contestação,
alegando que a culpa no evento danoso fora apenas de um pedestre não identificado que surgira de inopínio na via pública, assim obrigando-o a desviar e colidir com o veículo de Luiz. Considerando que os elementos probatórios carreados aos autos confirmavam inteiramente a versão defensiva de Carlos, deve o juiz, olha bem, os elementos probatórios carreados aos autos confirmavam inteiramente a versão defensiva de Carlos. Então, o que o juiz vai fazer? Provavelmente julgar o pedido de Luiz improcedente, não é não? Aí, continue aqui. Letra A. Determinar-lhe que promova a denunciação da lide em relação ao pedestre responsável. Não vai determinar que promova a denunciação da lide, por quê? Porque para o Carlos chamar o pedestre, primeiro, ele teria que saber quem é. Segundo, para denunciar a lide, nós estamos subentendendo que o Carlos teria responsabilidade e depois buscaria o regresso em face do pedestre. Não é o que parece razoável. Determinar-lhe que promova o chamamento ao processo para pagar junto. Não, porque o chamamento ao processo existe quando a gente tem uma hipótese de responsabilidade solidária. Depois, reconhecer a sua ilegitimidade extinguindo o feito. Primeiro, a gente precisa saber se o Carlos bateu no carro de Luiz. Porque se o Carlos bateu no carro de Luiz, mesmo assim, então o Carlos agiu em estado de necessidade para não atropelar o pedestre. Mas mesmo assim, ele teria que indenizar Luiz e depois buscar o regresso. A questão não está dizendo isso, porque se for isso, a gente teria que chamar a lide, mas não falar de ilegitimidade passiva. Depois, letra D, julgar improcedente o pedido do autor, visto que não foi configurada a responsabilidade civil. Não dá para saber, porque a questão não diz se o Carlos bateu no carro de Luiz. Está dizendo que ele atribui a culpa no episódio, mas a gente não está entendendo com clareza o que aconteceu aqui. E depois a letra D, determinar a suspensão do feito no aguardo de elementos que permitam a identificação do pedestre causador do acidente. Não, também não vai suspender o feito. Logo, o que a banca teve que fazer? A banca teve que anular essa pergunta. Por quê? Porque não pela forma como foi conduzido e como foi construído o enunciado, a questão fica sem resposta. Portanto, questão, anulada. Mas a gente pode entender o seguinte, só para a gente compreender. Vamos imaginar que a questão tivesse sido mais completa. Tivesse dito que o Carlos bateu no carro do Luiz, causou dano ao Luiz e depois a gente identifica que, na verdade, o Carlos bateu porque estava desviando do pedestre e aí ele estava agindo em estado de necessidade. O ato é lícito, porque praticado em estado de necessidade, mas não afasta a responsabilidade de Carlos, que poderia buscar o regresso em face do pedestre. Aí tudo bem, mas a questão não nos deu isso com clareza. Tudo bem? A questão teve que ser anulada. E aí a gente vai para a última questão desse nosso bloco, que teve 6 questões, mas que não tem prejuízo nenhum. E aí a gente vai para a questão de número 40, que diz o seguinte: intentou-se uma demanda em face de um incapaz. E aí continua aqui, intentou-se uma demanda em face de um incapaz, na qual a parte autora
deduziu pretensão de uma cobrança de obrigação contratual. Aí continua. Validamente citado, o réu ofertou contestação, suscitando, entre outras matérias defensivas, a prescrição do direito ao crédito. Atuando no feito como fiscal da ordem jurídica, já que tem aqui um incapaz, conforme artigo 178 do Código de Processo Civil, o que a gente precisa? A gente precisa do Ministério Público. O Ministério Público lançou a sua promoção final, opinando pelo reconhecimento da prescrição. Então, veja, o réu, que é o próprio incapaz, devidamente representado ou assistido, ofereceu contestação e disse: olha, a pretensão do autor está prescrita. Como tem o incapaz, veio também o MP. E o MP falou: olha, realmente a pretensão do incapaz estava, ou está, né, prescrita. Beleza. Aí continua. Ao proferir a sentença, o juiz da causa, sem atentar para a arguição da prescrição na peça contestatória, tampouco para a opinativa ministerial, julgou procedente o pleito do autor, ou seja, a despeito de prescrita a pretensão, o juiz não se atentou a isso e julgou procedente o pedido do autor. O juiz acertou ou errou? Errou! E aí continua, tomando ciência do ato decisório, o órgão ministerial, 7 dias depois de sua intimação pessoal, interpôs embargo de declaração. Aí você fala: ih, professora, perdeu o prazo. Não. Olha aqui, toda vez que cai na sua prova Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, você vai lembrar prazo em dobro. Qual é o prazo dos embargos de declaração? 5 dias. Aqui, então, 7 dias está super dentro do prazo, porque aí, no caso, para o Ministério Público, o prazo é de 10 dias. Não é isso? Se o prazo dos embargos de declaração é um prazo de 5, então o prazo para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para a Advocacia Pública, para os núcleos de prática jurídica, é de 10 dias. Aí continua aqui comigo, o MP apresentou os embargos de declaração super dentro do prazo. E aí continua aqui dizendo que o juiz se omitiu quanto ao tema. Então o que o MP pediu? Pediu a apreciação e o consequente reconhecimento do fenômeno prescricional. Muito bem, ao tomar contato com os embargos de declaração, né, os embargos declaratórios do Ministério Público, o que deve o juiz fazer? Deixar de recebê-los? Não, né? Deixar de recebê-los? Não. Determinar a remessa dos autos ao órgão de segunda instância? Não, por quê? Porque quando a gente tem a apresentação dos embargos de declaração, eles são julgados pelo órgão prolator da decisão embargada. Então, se é uma sentença, quem vai julgar os embargos de declaração? O juiz, o prolator da sentença. Continua. Deixar, recebê-los e acolher de imediato para reconhecer a prescrição e rejeitar o pedido do autor. Mas aí não vai ter um efeito modificativo? Toda vez que os embargos de declaração tiverem efeito modificativo, o que nós vamos ter? A intimação da parte contrária para responder e aí então o juiz apreciar. Artigo 1023, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Portanto, resposta correta, maravilhinda, letra E. E com isso terminamos mais um bloco. Espero que você esteja revisando muitos conteúdos e que esteja sendo muito produtivo para você. De verdade. Pode me dar seu feedback, fica à vontade, pode me sugerir o que você quer que a gente inclua, que maneira que você quer, para a gente também poder aprimorar sempre. É sempre bom ouvir você.
tá bom? Então, vou ficando por aqui hoje. Um beijo muito carinhoso e a gente se vê muito em breve. Tchau! Oi, queridos, maravilhosos! Por hoje é só. Vamos ficando por aqui. E a gente se vê amanhã. Olha só, amanhã já tô aqui com o meu horário bonitinho, deixa eu te mostrar como é que tá amanhã. Amanhã, às 11, a gente estuda Código de Ética da UAB para o concurso do Senado. Amanhã à noite tem Direito Digital e Processo Civil de novo, só que aí é Processo Civil para o TJMG às 19h30, tá bom? Espero que esteja realmente sendo bom, que a gente esteja revendo conteúdos, tá? Muito obrigada por vocês, Douglas, Sérgio, Eduardo, Alessandro, Leandra, muito obrigada, José Davi, enfim, estamos juntos, meus queridos. Tenham uma ótima, que dia é hoje da semana, gente, que eu não sei, quinta. Sei nem que dia da semana a gente tá. Ótima semana pra vocês. A gente se vê muito em breve. Beijo. Tchau.